Você já parou para pensar em quantas vezes por dia se culpa por algo? Não deveria ter falado aquilo, eu podia ter feito melhor, se eu tivesse agido diferente. A culpa é como um hóspede indesejado, que se instala na nossa mente e se recusa a ir embora. E hoje vamos entender, através da sabedoria de Eckhart Tolle, o que realmente é a culpa, como ela opera na nossa mente e, o mais importante, como podemos nos libertar dela de uma vez por todas. Mas, afinal, o que é a culpa? A maioria das pessoas diria que é um sentimento ruim que temos quando fazemos algo errado. Mas Tolle nos mostra que a realidade é muito mais profunda e complexa. A culpa, segundo ele, não é apenas um sentimento, é uma estratégia da mente para manter você preso ao passado. É como se sua mente fosse um advogado que nunca para de revisar casos antigos, sempre encontrando evidências de que você é o culpado. Imagine a sua mente como uma biblioteca. Agora, imagine que existe uma seção especial nessa biblioteca, chamada Arquivo de Erros. Toda vez que você comete um erro, a mente não apenas arquiva o fato, ela cria toda uma história em volta dele. Essa história sempre termina da mesma forma. Eu sou culpado. Mas aqui está um insight revolucionário de Tolle. Você não é seus erros. Você é a consciência que observa esses erros. É como confundir o espelho com o reflexo. O espelho permanece limpo, independente do que reflete. Você é o espelho. E como a culpa funciona na mente? Para entender como a culpa opera, precisamos entender o conceito de tempo psicológico, que Tolle nos apresenta. Existe o tempo do relógio, que usamos para organizar nossa vida prática, e existe o tempo psicológico, que é quando nossa mente vive no passado ou no futuro. Tolle explica que a culpa, o arrependimento, o ressentimento, todas são causadas por excesso do passado e pouca presença. É como se você estivesse sempre olhando pelo retrovisor enquanto dirige. Você não consegue ver aonde está indo porque está obcecado com onde já esteve. Vou dar um exemplo prático. Imagine que você disse algo indelicado para um amigo ontem. Se você simplesmente reconhecer o erro, pedir desculpas e aprender com a situação, você está usando o tempo do relógio de forma saudável. Mas se você fica remoendo, como eu pude ser tão estúpido? Ele nunca vai me perdoar. Sou uma pessoa horrível. Que vergonha. Agora você entrou no tempo psicológico e a culpa nasceu. A diferença é sutil, mas fundamental. No primeiro caso, você está lidando com o fato. No segundo, você está criando uma identidade baseada no fato. Agora, vamos falar sobre a parceria tóxica entre a culpa e o ego. Para isso, vamos analisar por que a mente gosta tanto de nos fazer sentir culpa. A resposta está no que Tolle chama de ego, essa voz da nossa cabeça que nunca para de comentar nossa vida. O ego é como um personagem que precisa de um papel para representar, e a culpa oferece um papel perfeito, o papel da vítima das próprias ações. Quando você se identifica com a culpa, o ego diz: viu? Você é realmente uma pessoa que comete erros. Você é alguém que falha. Esta é a sua identidade. É como um ator que fica tão imerso em um personagem que esquece quem realmente é. Você começa a acreditar que é a pessoa que cometeu aquele erro, em vez de reconhecer que é a consciência que pode observar e aprender com qualquer erro. Tolle nos alerta. Se você se identifica com o sofrimento, se identifica com o passado. É como carregar uma mochila cheia de pedras. Quanto mais você carrega, mais pesada fica a sua jornada. O ego adora a culpa porque ela cria drama, movimento, histórias para contar. Uma mente em paz não oferece entretenimento para o ego, mas uma mente cheia de culpa, isso é um festival de narrativas intermináveis.
A culpa não é apenas um sentimento isolado. Ela cria um ciclo que se autoalimenta. Funciona assim. Primeiro, você comete um erro, algo completamente normal e humano. Segundo, a mente transforma esse erro em uma história sobre quem você é. Terceiro, você se identifica com essa história e sente culpa. Quarto, a culpa faz você se sentir mal consigo mesmo. Quinto, quando você se sente mal consigo mesmo, é mais provável que cometa outros erros. E assim o ciclo recomeça. É como uma bola de neve rolando montanha abaixo. Quanto mais rola, maior ela fica. Vou dar um exemplo cotidiano. Você esquece o aniversário de um amigo. Em vez de simplesmente ligar, pedir desculpas e resolver a situação, você começa a se culpar. Sou um péssimo amigo. Sempre faço isso. Não mereço ter amigos. Agora você se sente tão mal que evita ligar para o amigo, o que piora a situação e confirma sua narrativa de que é um péssimo amigo. Viu como funciona? A culpa não resolve problemas, ela os multiplica. Então vamos falar sobre a ilusão do tempo, do presente versus o passado. Aqui chegamos a um ponto crucial nos ensinamentos de Tolle. Ele nos pergunta: onde existe a culpa? No presente ou no passado? A resposta pode parecer óbvia. No passado, claro. Afinal, nos culpamos por coisas que já fizemos. Mas Tolle nos mostra que isto é uma ilusão. A culpa só existe no presente, no momento em que você está pensando sobre o passado. O passado literalmente não existe. Ele existe apenas como memória, como pensamento acontecendo agora. A ação pela qual você se culpa já passou, já foi, já deixou de existir. O que existe é o pensamento sobre essa ação, acontecendo nesse momento. É como assistir a um filme de terror. O monstro não está realmente no seu quarto, ele está na tela. Mas seu corpo reage como se o perigo fosse real. Da mesma forma, quando você pensa sobre um erro passado, seu corpo e suas emoções reagem como se o erro estivesse acontecendo agora. Esta compreensão é libertadora, porque significa que você pode escolher parar de assistir ao filme. Você pode voltar sua atenção para o que está realmente acontecendo agora. Eckhart nos mostra que o problema não é ter pensamentos sobre erros passados. Isso é natural. O problema é se identificar com esses pensamentos. É a diferença entre observar uma nuvem no céu e achar que você é a nuvem. Quando surge um pensamento de culpa, você tem duas opções. Opção 1. Estou tendo um pensamento sobre algo que fiz no passado. Opção 2. Eu sou uma pessoa que fez algo terrível. Na primeira opção, você é o observador do pensamento. Na segunda, você se tornou o pensamento. É como a diferença entre assistir a uma peça de teatro e subir no palco para interpretar o personagem. Tolle explica que não nos livraremos desse sofrimento enquanto não extrairmos o sentido do eu interior da identificação com a mente. Em outras palavras, enquanto você achar que é seus pensamentos, você será prisioneiro deles. E a culpa não existe apenas na mente, ela se manifesta no corpo também. Quando você se sente culpado, onde sente isso fisicamente? Talvez no peito, como um peso, na garganta, como um nó, no estômago, como uma tensão. Tolle explica que observar essas sensações físicas é uma porta de entrada para a cura. Em vez de ficar perdido nos pensamentos de culpa, você pode levar sua atenção para como ela se manifesta no seu corpo. Quando você faz isso, algo interessante acontece. A sensação física existe no presente. Você só pode senti-la agora. E quando você está totalmente presente com uma sensação, sem resistir, sem tentar mudá-la, ela naturalmente começa a se dissolver, como um cubo de gelo na sua mão. Praticando o testemunho. Uma das ferramentas mais poderosas que Tolle nos oferece é aprender a se tornar uma testemunha dos próprios pensamentos e emoções. Em vez de ser o ator no drama da culpa,
você se torna a audiência. Como fazer isso na prática? Quando a culpa surgir, experimente dizer para si mesmo: interessante, estou tendo pensamentos de culpa agora. Ou, estou notando uma sensação de peso no meu peito. Viu a diferença? Em vez de eu sou culpado, você está dizendo estou observando culpa. É como sair de dentro da tempestade e observá-la de longe. Eckhart nos assegura: ao testemunhar a resistência, você vai verificar que ela não tem nenhum propósito. Quando você observa a culpa sem se identificar com ela, ela perde seu poder sobre você. Esta não é uma técnica mental, é um retorno à sua natureza essencial. Você sempre foi o observador, apenas esqueceu disso temporariamente. Agora chegamos a um conceito que pode parecer contraditório. Para se libertar da culpa, você precisa primeiro aceitá-la completamente. Não lutar contra ela, não tentar se livrar dela, mas aceitá-la totalmente. Segundo Tolle, no momento em que você aceitar completamente a sua intranquilidade, ela se transformará em paz. Qualquer coisa que você aceite completamente vai lhe levar até lá. É como estar numa piscina com correnteza. Se você lutar contra a água, ela o arrasta. Mas se você relaxar e flutuar, você encontra estabilidade. A aceitação não significa gostar da culpa ou achar que ela é boa. Significa parar de desperdiçar energia lutando contra algo que já está presente. É dizer: ok, culpa, você está aqui. Não vou lutar contra você, mas também não vou me identificar com você. Esta aceitação radical tem um efeito paradoxal. Quando você para de resistir à culpa, ela naturalmente começa a se dissolver. Tolle nos ensina que o verdadeiro perdão não é um ato mental onde você decide se perdoar. O verdadeiro perdão acontece quando você percebe profundamente que a essência de quem você é nunca foi tocada pelos seus erros. É como perceber que as ondas na superfície do oceano não alteram a profundidade pacífica das águas. Suas ações são como ondas. Podem ser agitadas, podem fazer barulho, mas a profundidade do seu ser permanece intocada. Somente acessando o poder do agora pode haver um verdadeiro perdão. Isso tira a força do passado e você percebe que nada que você fez poderia atingir nem de leve a radiante essência de quem você é. O perdão não é algo que você faz, é algo que você é quando está presente. É o reconhecimento de que erros são parte da experiência humana, mas não definem quem você é. Ok, vamos para a parte prática. Como aplicar esses ensinamentos no cotidiano? Primeira prática: o check-in presente. Quando perceber que está se culpando por algo, pause e pergunte: onde estou agora? Sinta seus pés no chão, respire conscientemente, olhe ao redor. Você está no presente, não no passado. Segunda prática: a separação consciente. Em vez de dizer eu sou culpado, experimente dizer estou sentindo culpa. Há uma diferença sutil, mas poderosa. Uma frase o define, a outra apenas descreve um estado temporário. Terceira prática: a atenção corporal. Quando a culpa surgir, leve sua atenção para onde você sente isso no corpo. Respire nessa área. Não tente mudar a sensação, apenas esteja presente com ela. Quarta prática: a pergunta libertadora. Pergunte-se: este pensamento está me ajudando agora? Se a resposta for não, gentilmente redirecione sua atenção para algo no presente. Bem, vamos tentar ir além da culpa, descobrindo quem você é. Quando você começa a se desidentificar da culpa, algo maravilhoso acontece. Você descobre espaços de paz que sempre estiveram lá, apenas cobertos pelo barulho mental. Tolle nos lembra que você não é seus pensamentos, não é suas emoções, não é sua história pessoal.
Você é a consciência que observa tudo isso. É como o céu que permanece azul, independente das nuvens que passam. Esta descoberta não é um conceito intelectual, é uma experiência direta. Nos momentos de verdadeira presença, você sente uma paz que não depende de ter feito tudo certo na vida. Uma paz que simplesmente é. Concluindo, chegamos ao final de nossa jornada de hoje, mas, na verdade, este é apenas o começo. A liberdade da culpa não é um destino que você alcança uma vez. É uma prática diária de retornar ao presente, de se lembrar de quem você realmente é. A culpa pode ter servido um propósito no passado, talvez como uma forma primitiva de aprender. Mas agora você tem ferramentas mais refinadas. Você pode aprender com erros sem se tornar eles. Pode reconhecer quando age de forma inadequada, sem fazer disso sua identidade. Lembre-se, você não é seus erros. Você não é seus pensamentos de culpa. Você não é sua história pessoal. Você é a consciência presente que pode observar tudo isso com compaixão e sabedoria. A próxima vez que a culpa vier visitá-la, receba-a como uma velha conhecida, mas não a convide para morar. Observe-a, aceite-a, mas não se identifique com ela. E então, gentilmente, volte sua atenção para a vida que está acontecendo agora. O presente é onde a vida acontece. O presente é onde você encontra paz. O presente é onde você descobre quem realmente é, livre, inteiro e muito mais do que qualquer erro que já cometeu. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que também pode se beneficiar. Se inscreva para receber mais conteúdos que irão te auxiliar na sua busca interior. E lembre-se, a jornada da consciência é feita um momento presente de cada vez. Que você encontre paz no agora. Teste, experimente, saia do automático.